Porque na nossa vida, na vida do cristão, é só alegria, amém? É uma bênção. Vamos cantar então. Cante. Se na vida faltam sorrisos, é porque você não cantou. Pois quando juntos cantamos, alegria tira a dor. Se os problemas são infinitos e não há razão pra cantar, olha Cristo e sua vida vai mudar. Então sorria, cante. Então sorria, partilhando essa alegria, e assim transmita muita força, muita união. Se os problemas são infinitos e não há razão pra cantar, olha Cristo e sua vida vai mudar. Se os amigos vivem tão tristes, você deve sempre cantar, pois quando juntos cantamos, a alegria vai começar. E sentimos que fomos feitos pra sorrir e sempre amar. Tenha sempre um sorriso para dar. Cante com alegria. Então sorria, partilhando essa alegria. Transmita força e união. Assim transmita muita força, muita união. Se os problemas são infinitos e não há razão pra cantar, olha Cristo e sua vida vai mudar. Olha Cristo e sua vida vai mudar. Amém? Jesus quer mudar a minha e a sua vida, amém? Mas para que isso aconteça, nós precisamos tomar uma decisão muito importante nas nossas vidas. Nós precisamos falar que nós somos de Jesus. E essa próxima canção, ela fala isso. Que a nossa escolha nessa noite, para cada dia da nossa vida, seja sermos de Deus, amém? Vamos cantar então, Sou de Jesus. Dois caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo está aí, tentando tirar o povo de Deus do seu caminho. O inimigo sempre vem, disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um. Declare que você é de Jesus. Cante. Sou de Jesus, o Senhor
rocha eterna da salvação, seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria, eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Só as mulheres agora, vamos lá. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. Quero ouvir os homens, vamos lá. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu, todos juntos. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação, seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria, eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar, eu escolho Jesus. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação, seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria, eu já fiz minha escolha, sou de Jesus, eu já fiz minha escolha. Sou de Jesus. Boa noite, sejam bem-vindos todos à casa de Deus, porque desse lugar está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Que todos vocês, independente de quem sejam, de onde vieram, possam se sentir muito bem aqui no nosso meio. E agora, para vocês, nós temos o nosso momento especial do sorteio, em que você, além de receber as bênçãos espirituais, poderá receber também um presentinho da nossa igreja e dos nossos irmãos também. Quero pedir a ajuda aqui do nosso amigo Dário. R$ 987. 987. Foi você? Quem tem o 987? Ixi, acho que 987. Ah, tá ali. Já ia perder já o seu pãozinho já, rapaz. Deus te abençoe, querido. Rose, tira pra gente. R$ 403. Muito bem, muito bem. Vai ganhar aqui um super CD. Que Deus te abençoe, querido. Vamos aqui ao nosso penúltimo brinde da noite. Até agora só saiu homem só. Queria que saísse uma menina. Vamos ver. Espera aí que tá bem dobradinho aqui. É o número 414. 414 na trave para alguns, hein? Quem tem? Número 414? Muito bom.
vai voltar para casa levando um suquinho bem gostoso. E para fechar, Rose, tira pra gente. Deus te abençoe, querido. Uma ótima noite. 990. 990. Quem será? Ali, a irmã, muito bem. Uma das nossas irmãs aqui da igreja fez um brinde muito especial para essa noite, umas sandalinhas personalizadas quase. Deus te abençoe, querida. E para você que não ganhou hoje, não fique triste, mas amanhã tem mais. Que Deus abençoe cada um de vocês e que nessa noite vocês possam desfrutar de muitas, muitas, muitas bênçãos do céu. Deus abençoe a todos e vamos seguir? Vamos ficar de pé? Vamos cantar o hino que é o hino tema das nossas noites. O Espírito de Deus, Ele está aqui. Ele está aí pertinho de você. Ele está batendo na porta do seu coração. Que você possa abrir o seu coração e deixá-lo entrar. Vamos cantar então? Cante. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar. Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida com teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. O Espírito de Deus, Ele quer fazer maravilhas na sua vida. Ele está aqui para isso. Ele quer transformar o teu coração. Ele quer te dar um novo coração. Vamos cantar? O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus. Peça para que Ele habite em você. Cante. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida com teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Amém. Quero convidar você a se colocar de joelhos e vamos orar ao Deus. Grandioso Deus, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio de estarmos mais uma noite na Tua casa para Te render louvores. Estamos aqui com o nosso coração aberto e Te pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Pai, que habita neste lugar, que Ele também habite na nossa mente e no nosso coração. Prepare o nosso coração para receber a mensagem desta noite. Que o pastor Antônio mais uma vez seja usado por Ti, que ele fale motivado pelo Espírito Santo e que tenhamos, ó Pai, coração aberto e decidido para receber a Tua palavra e tomar a decisão de colocar em prática a cada dia. Nos dê a Tua paz, abençoe a cada um que está aqui nesta noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.
Para preparar nosso espírito para a mensagem que será pregada daqui a pouquinho, vamos cantar um hino bem junto a Cristo. Você possa se achegar aos pés do Senhor nesse momento. Cante. Bem junto a Cristo, 392. eu quero estar bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divinal satisfaz, pois teu amor divinal satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor, só esse meu coração pecador, mas te suplico em contrição, ó Salvador, dá-me paz e perdão, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Sim, quero a Cristo, Bem junto estar, quero além conseguir aportar, ó lar eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador, lá cantarei todo o seu grande amor. Amém. Um cordial boa noite a todos, sejam bem-vindos. Graças a Deus aqui chegamos. Louvado seja Deus, porque o Espírito Santo nos trouxe aqui. Deus tem bênçãos para nós nesta noite. Quando a gente estuda a palavra, o Espírito Santo fala ao nosso coração. E Deus tem 1000 maneiras de abençoar uma pessoa das quais nada sabemos. Só sabemos que Ele transforma vidas. Então Deus faz aquilo que ninguém pode fazer, que é mudar o coração, que é iluminar a mente para compreender as coisas celestiais e viver pela fé. Então só Deus pode fazer uma obra assim na vida de uma pessoa. E Deus faz isso em especial na vida daqueles que o buscam. E é o que você e eu fizemos nesta noite. Viemos até a casa de Deus para estudarmos a palavra de Deus. E Ele operará em nosso coração e fortalecerá a nossa fé e nos preparará melhor para o reino da eterna felicidade. Então seja bem-vindo. Ontem nós estudamos aqui sobre o sábado no Novo Testamento. Então entendemos aqui como que Jesus guardou o sábado, como que os discípulos guardaram o sábado e como que os fariseus faziam com o sábado. Então ontem estudamos esse assunto aqui. Essa é a terceira noite que estamos estudando sobre o sábado. E hoje é como guardar o sábado no século 21. Então hoje vamos tratar de detalhes. Muito bem, nós temos uma escolinha para as crianças, né, de 7 anos para baixo. Então as crianças podem acompanhar a professora para a escolinha. Lembrando que dia 31,
nós vamos ter aqui um grande batismo. Então, dia 31 vai ser uma festa maravilhosa aqui, de pessoas que estão entendendo a palavra e tomando a sua decisão ao lado de Cristo. Então, não deixe passar sua oportunidade. É o dia de sepultar a velha vida de pecados nas águas e ressuscitar para uma nova vida com Jesus. Você sabe que é no momento do batismo que o nome da pessoa é escrito no livro da vida do Cordeiro, lá no céu. E a pessoa está passando da morte para a vida. E se ele morrer depois do batismo, ele está salvo, porque o nome está no livro da vida. E tudo que o diabo não quer que aconteça é exatamente isso, que o nome da pessoa seja escrito no livro da vida. Por isso que o diabo trabalha na natureza pecaminosa da pessoa, para ela não tomar a decisão. Ah, eu quero no próximo, eu quero no próximo, e o próximo nunca chega. Então tem que romper barreiras, viu? Pela razão. Certa ocasião alguém falou assim, mas eu tenho que sentir. Eu não senti ainda, né, que eu tenho que me batizar. Não precisa sentir nada, viu? Se for esperar sentir, você morre perdido. Tem que ser pela razão mesmo. Não tem que ser pela emoção, não. As coisas dizem pela razão. Depois da razão é que vem o quê? A emoção. Quando você toma a decisão, rompe barreira e faz o que Deus quer que faça, aí você sente alegria. Sente paz, felicidade. Mas tem que romper a barreira e fazer o que é certo, porque é certo. Esses dias a minha filha, né? Ela está em Engenheiro Coelho, estudando lá no internato. E ela então me mandou um comunicado. Pai, explica por que não pode comer carne de porco. Eu tenho uma colega aqui no meu quarto, que ela não é cristã, e eu quero explicar para ela. Eu falei, filha, a gente não come carne de porco porque Deus falou que não é para comer carne de porco. Não, mas me explica aí. Eu falei, filha, Deus falou e pronto, está falado. Se ele falou que a carne de porco é imunda, que ninguém pode comer, então a gente tem que simplesmente obedecer. Mas ela não se conformava, ela queria que explicasse mais, queria que explicasse. Então veja que interessante, né? Às vezes a gente quer explicações assim miúdas, né? Mas, meus amigos, nós estamos hoje vivendo aqui no Ocidente, onde nossa cultura é helenizada. Ou seja, nossa cultura é influenciada pela cultura grega. E a cultura grega questiona tudo. Na cultura hebraica, não questiona. Deus falou, pronto, está falado. Não precisa perguntar por quê. Então é diferente daqui. Claro, ela queria que eu explicasse que na carne do porco tem triquina, que dá dores nos músculos, dores nos ossos, ou seja, parecendo reumatismo, né? Que dá cegueira, que tem cisticerco que vai para o cérebro. Ela queria que eu explicasse essas coisas, né? Para ela transmitir para a coleguinha dela. E eu falei, filha, é o seguinte, você fala que a gente não come carne de porco porque está escrito na Bíblia assim, ó, que não é para comer. Então, quero dizer o seguinte aqui, a pessoa tem que fazer o que é certo porque é certo, e pronto. Por que você vai se batizar? Porque está escrito lá, ó, quem crer e for batizado será salvo. É por isso aqui, ó. Pronto. Então, Deus, irmãos, quer que você tome a decisão pela razão. E depois você sente a alegria, a emoção, a felicidade. É assim que tem que fazer as coisas de Deus. Muito bem. Então, o batismo vai ser que dia mesmo? 31. Muito bem. Vamos abrir a palavra de Deus? Queremos também cumprimentar nossos internautas, né? Que estão nos assistindo. Deus abençoe ricamente a você e sua família. Esperamos que você também, que não é batizado ainda, possa se batizar no dia 31. Está entendendo a palavra? Deus está te chamando também, viu? Vamos abrir a palavra. Isaías, capítulo 56. Isaías 56. Então o assunto é como guardar o sábado no século 21. E antes de ler aqui o texto, eu vou repetir aqui um gráfico na tela. Muitas pessoas na face da terra pensam e falam que o sábado é coisa do judeu. Mas hoje vai ficar um pouco mais evidente, mais claro, de que o sábado nunca foi coisa de judeu. Quem primeiro guardou o sábado na face da terra foi Adão e Eva. Não tinha ninguém mais. Então, se alguém falar que o sábado é coisa de judeu, você pergunta, Adão e Eva eram judeus? E aí?
Então veja, meus amigos, que quando a pessoa não quer guardar o sábado, ele inventa 1000 coisas para se esquivar. Olha aqui. Então veja, ali foi o momento da criação, quando Deus criou condições de vida na terra. Veja, agora você vê o momento do pecado. Naquele espaço ali foi o tempo que Adão e Eva viveram no Jardim do Éden. No período que Adão e Eva viveram no Jardim do Éden, eles viam Deus todos os dias, né? Face a face, e falavam com Deus, adoravam a Deus pessoalmente. Mas quando veio o pecado, fez uma separação entre o homem e Deus. E a partir do pecado, Deus nunca mais foi visto por ninguém até hoje. Em glória e majestade, nunca mais. Depois do pecado, passou cerca de 2000 anos. E houve um grande acontecimento na história da humanidade. O dilúvio, que foi um juízo direto de Deus, que matou milhões de pessoas impenitentes. Veja, o povo judeu só surgiu na história da humanidade cerca de 2500 anos depois do pecado. Então o povo judeu só surgiu na história cerca de 2500 anos depois do pecado. Então, se alguém falar que o sábado é coisa de judeu, não sabe o que está falando. O sábado foi dado para toda a humanidade. Adão e Eva são os pais da raça humana. Foi a partir desse casal que surgiu toda a família humana. E Jesus falou assim, o sábado foi feito por causa do homem. Não lemos aqui isso aqui? Esse texto? Que o sábado foi feito por causa do homem? Pois é, o sábado foi feito por causa do ser humano. Então o sábado foi dado para todo ser humano, não para um segmento religioso. Porque Deus não é Deus de um povo só. Deus não é Deus de uma nação só. Deus é Deus de todos os povos. E Deus se agrada em que todo mundo possa adorá-lo e guardar os seus mandamentos. E Deus trabalha para isso. O Espírito Santo trabalha com todo ser racional na face da terra, procurando ajudar o ser humano a entender o plano da salvação, a aceitar Jesus como Salvador e a guardar os mandamentos de Deus. Então o Espírito Santo trabalha com todo mundo e toca o coração de todo mundo. E bem-aventurado aquele que ouve e dá ouvidos à voz de Deus. Olha só, Isaías 56, verso 2. Olha o que está escrito aí. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que lança mão disto, que se guarda de profanar o quê? O sábado, e guarda sua mão de perpetrar algum mal. Veja, aí não fala assim, bem-aventurado o judeu. Aí não fala bem-aventurado o adventista do sétimo dia. O que fala aí? Bem-aventurado o homem, tá vendo? Bem-aventurado o ser humano que faz isto. E o filho do homem que lança mão disto, que se guarda de profanar o sábado, e guarda sua mão de perpetrar algum mal. Então, a palavra bem-aventurado significa o que mesmo? Feliz. Pessoal, feliz o ser humano que guarda o sábado. Então você percebe que o sábado não é coisa de um segmento religioso só. Deus estabeleceu para todo ser humano, porque Ele não é Deus de um povo só. Veja agora o versículo 3. Não diga o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, de todo me apartará o Senhor do seu povo. Então não é para o estrangeiro, veja, tinha a nação de Israel, que conhecia o Deus vivo, e guardava os mandamentos do Deus vivo, e Deus fala assim, olha, no verso 3, não diga o estrangeiro, estou falando de nações pagãs, tinha outras nações pagãs que não a nação de Israel. Então diz assim, ó, não diga o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, de todo me apartará o Senhor do seu povo. E nem tampouco diga o eunuco, eu não passo de uma árvore seca. Então Deus está falando do estrangeiro e do eunuco. O que é o eunuco? Eunuco era normalmente aquele homem que era separado pelo rei para cuidar da rainha. Então o rei castrava o cidadão, para não ter relacionamento com a rainha. Então o eunuco era uma pessoa amargurada, porque ele não tinha descendência. Ele não podia se casar. Então, só restava para o eunuco o quê? Lamentação. Ah, eu não valho nada. Eu não passo de uma árvore seca. Eu não tenho frutos. Não podia ter descendência. Então, Deus fala aqui do estrangeiro e do eunuco. Olha só. Vamos ler de novo. Não diga o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, de todo me apartará o Senhor do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco, eu não passo de uma árvore seca.
Agora, por quê? Verso 4. Pois assim diz o Senhor aos eunucos que guardam o quê? Os meus sábados, e escolhem aquilo que me agrada, e abraçam a minha aliança. Verso 5. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Veja, irmãos, a promessa de Deus para um eunuco. Deus fala, olha filho, se você vem me adorar, você guarda o sábado, você vai ser bem-aventurado. Você vai receber um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei. Então Deus, irmãos, promete abençoar todas as pessoas, seja quem for, que passe a guardar o sábado. Que coisa, né? Tremenda. Veja agora o versículo 6. O 6. Aos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão o quê? Aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para quem? Para todos os povos. Então Deus, irmãos, Ele quer congregar, Ele quer abençoar todos os povos. Ele quer que todo mundo guarde o sábado. Possa estar na sua presença em comunhão no dia de sábado. Esse é o desejo de Deus, claro, expresso aqui. Muito bem. Agora, irmãos, que hoje o assunto é como guardar o sábado no século 21, na prática. Então, o que nós vimos aqui? Nós vimos aqui que o sábado é privilégio de alguns? Não. Deus deu sábado para quem? Para todos. Para todo mundo. Veja. Para todo mundo. Não foi só para Adão e Eva. Não foi só para judeus. Não foi só para adventistas. Para todo mundo. Veja. Então ele menciona o estrangeiro, o eunuco. E ele fala, vou abençoar e dar alegria, felicidade a todos que guardarem o meu sábado. Muito bem. Agora, irmãos, vamos para Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16. E vamos agora entender os princípios de como guardar o sábado. Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16. O povo de Deus, irmãos, por rebeldia, foi escravizado no Egito por cerca de 400 anos. Ficou lá nas mãos de um rei ímpio, terrível, endemoniado, chamado Faraó. Não tinha liberdade religiosa e tinha que ficar o dia todo amassando barro com os pés para fazer tijolos para o Faraó construir cidades inteiras. E muitas vezes embaixo de chicote. Imagine agora um povo que conhece o Deus vivo, o Criador, conhece a lei de Deus, sem liberdade religiosa, nas mãos de um rei ímpio, apanhando e trabalhando, como se fosse animal de carga, ou animais de carga. Aí o povo clamou por misericórdia, e Deus ouviu a oração, e Deus converteu o coração de Moisés, falou, Moisés, vai lá tirar meu povo de lá. E Moisés foi. Faraó endureceu o coração, e Deus mandou 10 pragas. E na 10ª praga, Faraó não suportou mais e soltou o povo. E o povo saiu, irmãos, cantando hinos pelo deserto, louvando a Deus pela libertação, pelo braço poderoso de Deus, tirando eles da terra do Egito. E Deus falou assim, vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, onde nunca mais vocês serão escravos de ninguém. A terra de Canaã, uma terra fértil, uma terra onde eles teriam paz no coração. Mas, irmãos, eles saíram do Egito como animais de carga mesmo. Eles aprenderam tudo que não prestava no Egito. Pensa nisso. Aprendeu a curtir músicas mundanas, enfim, tudo que não prestava, eles aprenderam a viver desregradamente, com ganância, fora dos padrões e princípios divinos. Aí então Deus, durante o deserto, queria reeducá-los, para que eles pudessem então habitar na terra de Canaã, reeducados.
E então, irmãos, eles saíram louvando a Deus, né, pelo deserto. E Deus abençoava o seu povo, irmãos. Olha, quando a noite estava muito fria, Deus então colocava uma coluna de fogo para aquecê-los. E quando durante o dia estava muito quente, o sol causticante, Deus colocava uma nuvem para fazer sombra. Quando eles tinham sede no deserto, Deus fazia sair água da pedra, da rocha. Então Deus providenciava o necessário. Não faltava o pão de cada dia, porque Deus providenciava. Mas o povo estava desregrado. E muitos rebeldes. E aí o que aconteceu? Veja aí, capítulo 16. Versículo 1 em diante. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Verso 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar. Tu nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda esta multidão. Veja, irmãos, olha o que aconteceu. Eles saíram do Egito cantando, louvando a Deus pela libertação. Agora, no meio do deserto, começa a reclamar. Ô Moisés, o que você foi fazer? O que você foi fazer? Foi nos tirar lá da terra do Egito, lá, ó, para matar de fome toda essa multidão aqui? Irmãos, rebeldia, não faltava nada para eles. E reclamando. Você devia ter deixado a gente lá mesmo, Moisés, sentado junto às panelas de carne, porque lá tinha carne demais para nós. Rebeldia, irmãos. Estavam com ganância. E no deserto tinha que confiar em Deus, que Deus ia suprir. E Deus supria. Então começaram a reclamar. É mais ou menos assim, ó. Você ora a Deus e diz: Senhor Deus, eu quero entrar no céu. Me ajuda a compreender melhor o teu plano para te servir melhor. Aí Deus ouve a sua oração, traz você aqui, você entende, estuda a Bíblia aqui, ou manda alguém na sua casa dar estudo bíblico, você entende, aí você fica maravilhado, abandona a velha vida, deixa lá o caminho da morte, né? Da bebida, do sexo ilícito, da prostituição, das baladas, e agora você começa a se ajustar no padrão divino, aceita os mandamentos de Deus, aceitou Jesus e os mandamentos, é batizado, está na igreja, agora se preparando para Canaã celestial, para o céu, aí de repente você começa a sentir saudade da velha vida. E aí começa a reclamar com uma pessoa que te deu estudo bíblico. Por que você foi me tirar lá do mundão? Devia ter me deixado lá mesmo, nas baladas. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o povo de Israel. Começou a reclamar da libertação. Mas estavam gananciosos, irmãos. E Deus não abençoa a ganância, viu? A ganância é contrária dos princípios divinos. Porque Deus nos dá um dia de cada vez, viu? E Deus quer que cada dia vivamos bem vivido, com o nosso semelhante e com Ele, confiando nele, que Ele providencia o necessário para a nossa subsistência. Então veja o que Deus fez, depois da reclamação, verso 4. Então disse o Senhor a Moisés: eu vos farei chover pão dos céus. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda na minha lei ou não. O que Deus falou que ia fazer? Falou: Moisés, fala para o povo que eu vou mandar comida do céu. Tem gente que fala que não cai comida do céu. Mas se precisar, Deus manda. Está vendo aí? Avisa o povo que eu vou mandar comida do céu. E é uma comida especial, hein? É o pão dos anjos. Só que tem uma coisa, eu não vou mandar o pão do céu na boca das pessoas, não. Deus falou: eu vou mandar e o povo vai sair para colher. E vai sair e é para colher a porção que pode comer cada dia. Não é para colher com ganância não e guardar para o dia seguinte não. E com isso eu vou provar se o meu povo anda na minha lei ou não. Assim que Deus falou. Eu vou fazer chover pão do céu, Deus falou. E com isso eu vou provar se anda na minha lei ou não. Versículo 5. Ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então Deus falou assim: só no sexto dia vocês estão autorizados a colher em dobro. Outro dia não. Por que será que Deus falou que no sexto dia podia colher em dobro? Porque no sábado Ele não ia mandar o pão
do céu. E o sexto dia é o dia da preparação, já estudamos aqui, né? É o dia que você prepara as coisas pensando no dia seguinte. Então Deus só autorizou nós ficarmos preocupados com o dia seguinte no sexto dia da semana. Em outro dia não. Sabia? Então no sexto dia Deus fala, você deve se lembrar e se preocupar com o dia seguinte. Porque o dia seguinte é o sábado. Então no sexto dia você tem que pensar nas coisas que você vai precisar no sábado e preparar na sexta. Esse é o princípio da guarda do sábado. Agora então veja o que aconteceu. Versículo 16 agora. Verso 16. Esta é a ordem do Senhor. Colhei dele cada um conforme o que pode comer. Um homer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Versículo 17. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o homer, não sobrava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Irmãos, alguns cabeçudos, alguns rebeldes, desconfiando de Deus, achando que Deus não ia mandar no dia seguinte. Deus falou que ia mandar. Mas alguns incrédulos, com falta de fé, achando que Deus não ia mandar, colheram com ganância e guardaram para o dia seguinte. O que aconteceu? Apodreceu. Diz que criou bicho e cheirava mal. Então isso mostra claramente, irmãos, que Deus não aprova a ganância. Deus nos dá um dia de cada vez, viu? Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou assim, dá-nos o pão de cada... Dá-nos o pão de cada dia. Deus não falou que você tem que orar assim e falar, Senhor, me dá o pão do ano inteiro. É o pão de cada dia. Então o negócio apodreceu, né? O maná. Verso 20, aliás, 21. Olha só o verso 21 agora. Colhiam-no, pois, pela manhã, cada um conforme o que podia comer. E vindo o calor, o que acontecia? Se derretia. Então essa comida que Deus mandava do céu, chamado maná, Deus mandava à noite. Aí de manhãzinha, antes do sol sair, o povo tinha que sair para colher. Aí quando saía o sol, o negócio derretia. Versículo 22. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 homeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Verso 23. Ele lhes disse, isto é o que o Senhor disse. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, ponde de lado para amanhã. Veja, irmãos. Aqui você vai vendo os princípios. No sexto dia colheram em dobro, e Deus falou assim, olha, cozinha o que tem que cozinhar, prepara o que tem que preparar. Em dobro. E o que sobrar você deixa para amanhã. Verso 24. Guardaram-no até pela manhã, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem houve nele bicho algum. Então você vê que tem a bênção de Deus na preparação daquilo que você vai precisar para o sábado. Tem a bênção de Deus ali no sexto dia. Versículo 25. Então disse Moisés, comei-o hoje, porque hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Meus amigos, então aqui estamos entendendo os princípios agora da guarda do sábado. Então o sexto dia é chamado pela Bíblia dia da preparação. Então vamos falar agora um pouquinho da prática. Então no sexto dia, você já prepara tudo que vai precisar no sábado. Então você fala, bom, amanhã eu vou precisar almoçar. Então você já faz o almoço do sábado na sexta-feira.
Bom, amanhã pela manhã eu vou precisar tomar o desse jejum. Então já compro o pão e o leite. Bom, à tarde também vou precisar tomar um lanche. Já prepara, compra tudo que tem que comprar. Lava o que tem que lavar, passa o que tem que passar. Prepara tudo que você vai precisar no sétimo dia. Prepara já na sexta. Aí então, quando der o pôr do sol, está terminando o sexto dia e começando o sétimo dia. Nós já estudamos isso aqui na Bíblia, não foi? Que o dia criado por Deus vai de um pôr do sol até o outro pôr do sol, e não de meia-noite a meia-noite. Isso aqui lemos e explicamos aqui. Bom, então deu o pôr do sol, o que você faz? Já preparou as coisas, então você vai agora fazer um culto em casa. Cantar um hino, ou 2 hinos, ou 3 hinos, conforme queira. Vai louvar a Deus. Vai orar, lê a meditação da Bíblia com a família, termina cantando mais um hino, uma oração, faz um culto em casa. Já começa santificando o sábado. Aí então, depois do pôr do sol ali, você fez o culto, aí agora, você não vai mais fazer nada secular. Agora você vai mudar de atividade. Então não vai mais ver televisão, nem ler jornais, tá certo? A não ser que seja a TV Novo Tempo, né? Que é 100% bíblica. Se você tem a TV Novo Tempo, que é da Igreja Adventista, você vai ver que não passa comercial de nada lá. Lá é a palavra. Bom, então põe um pano em cima da televisão lá, aposenta ela lá. Vou dar férias para ela também hoje aqui. Ó. Aí então você... O que você faz aí na sexta-feira à noite? Aproveita para recapitular a lição da escola sabatina. Ó, deixa eu pegar aqui na minha bolsa a lição da escola sabatina. A lição da escola sabatina, irmãos, é uma coisa... Você vai descobrir agora qual é o segredo. O segredo do adventista, do sétimo dia. Permanecer firme na fé. Então a lição da escola sabatina, ela é preparada pelos maiores teólogos do mundo da Igreja Adventista. Na verdade é um compêndio teológico. Aqui o que aborda aqui é a autoridade sobre o assunto. E sai uma lição a cada 3 meses. Então a cada 3 meses termina uma lição e começa outra. E essa lição, irmãos, ela é mundial. A mesma lição estudada aqui no Brasil é estudada lá na China, nos Estados Unidos, na Europa, todo lugar. A mesma lição. Bom, aqui tem uma lição para cada dia da semana. Aqui está o alimento diário. E eu nunca vi uma pessoa que estuda direitinho a lição da escola sabatina fracassar na fé. Porque todos os dias se alimenta. E tem explicação, orientação aqui, ó. Então uma bênção isso aqui. Então veja, tem uma lição para sábado à tarde. Ó, tem uma lição para domingo. E tem a pergunta, o capítulo, o versículo, tem um comentário para te ajudar a entender. Olha, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então tem uma lição para cada dia da semana. Aí então, aproveita na sexta-feira à noite para recapitular a lição, né? Que você já estudou cada dia da semana. Dá uma olhada em tudo, que você vai com certeza aprender um pouco mais. E vai dormir mais cedo. Para acordar mais cedo. Para estar na igreja antes das 9 da manhã. Por quê? Porque às 9 da manhã, em ponto, começa a escola sabatina. Aqui no NASP é um pouquinho diferente. Aqui não é a primeira escola sabatina, aqui primeiro é o culto, depois a escola sabatina. Mas se você for nas demais igrejas adventistas, primeiro é a escola sabatina, que começa às 9 da manhã, e vai até às 10h30. Aí depois às 10h30, começa o culto divino, que vai até 11h30, meio-dia. Então aqui é um pouquinho diferente, porque aqui tem 2 cultos cada sábado. Então aqui, às 8h30 da manhã, né, começa o culto, o processional, o culto. Termina ali às 10h30. E aí então tem a escola sabatina. Aí depois é que tem o segundo culto, às 11h30 da manhã, não é isso? Aí tem ali o segundo culto. Mas então veja, você pode recapitular e vai dormir mais cedo para acordar mais cedo, para estar na igreja mais cedo. Bom, claro, se a sexta-feira à noite tiver um pequeno grupo na casa de algum irmão, você pode também participar do pequeno grupo. Enfim, agora você vai mudar de atividade, vai se envolver com as atividades espirituais e humanitárias. Muito bem. Aí então você
Você já preparou as coisas direitinho? Eu vou agora para a tela aqui. Deixa eu passar aqui rapidinho. Olha aqui. Então, a sexta-feira deu o pôr do sol, faz o culto, tá certo? 9 horas da manhã, estou falando agora do sistema normal das demais igrejas, que não o NASP, né? 9 horas da manhã já tem as atividades na igreja. Então, vamos dizer aqui a escola sabatina, no caso aqui é o culto. Então, você vem para a igreja tranquilo, porque já preparou tudo que tinha que preparar. Assiste a escola sabatina, né? Aí depois assiste o culto divino, que termina entre 11h30 e meio-dia. Então você fica tranquilo. Não precisa ficar preocupado, puxa, tem que voltar para casa, pôr comida no fogo, e fazer isso, e fazer aquilo. Não, você já preparou o que você precisava. Aí terminou então o culto, ali por volta de meio-dia. Você vai para casa, esquenta a comida para comer com a família, que não é pecado esquentar. Aí então, come com a família. Mas vamos imaginar que você pôs a mesa para comer e de repente chegou uns parentes lá da Bahia, que você não sabia que eles viriam, e eles chegaram e não tem comida suficiente para todo mundo. E aí? Pode fazer comida para eles ou não pode? Nesse caso pode e deve. Por quê? Porque é um trabalho missionário e humanitário. Missionário por quê? Porque se você não fizer, eles vão falar, mas que raio de religião que é essa que deixa a gente com fome no dia de sábado? E nunca serão adventistas. Então, é um trabalho missionário também. E humanitário porque você está fazendo porque está saciando a fome de alguém. Então, faz com prazer. Agora, se você soubesse que eles viriam, já deveria ter preparado. Muito bem. Agora, você está comendo então, de repente, sem querer, bate no prato, cai, quebra e suja a casa. E aí, pode limpar ou não? Nesse caso, pode e deve. Se deixar ali, pode causar um mal maior. Tá certo? Pode escorregar, se machucar, enfim. Limpa aquilo lá. Não tem pecado nenhum nisso. Agora, vamos imaginar que no sábado, à tarde, você saiu para fazer visitas missionárias. Ou saiu para dar um estudo bíblico. Ou foi fazer visita a um doente. Foi orar com uma pessoa que está enferma. E aí você está longe de casa. E chega uma pessoa e fala, moço, estou com tanta fome, dá para você pagar um lanche para mim? E aí? Pode pagar um lanche para essa pessoa ou não? Pode, não tem pecado nenhum nisso. Você está socorrendo alguém que está faminto, com fome. É o que Jesus fazia dia de sábado, não é? Vimos ontem, não foi? Ontem estudamos detalhadamente como Jesus fazia. Bom, mas vamos imaginar que você entrou numa lanchonete para pagar um lanche para uma pessoa que estava faminta. Aí passa um irmão de longe e vê você dentro da lanchonete, comprando. E não vai lá ver o que é que está acontecendo. Pensa nisso. E essa pessoa tem o dom de língua comprida. Já pensou ou não? Aí chega aqui, chama o pastor Estina. Pastor, olha o fulano lá, ó. Eu vi no dia de sábado, estava comprando lá, ó, na lanchonete. Mas nem foi ver o que estava acontecendo. De repente, ele estava socorrendo alguém que estava necessitado. Irmãos, quando você, então, precisa socorrer alguém, não é pecado. Sabe que, uma vez... Aqui abrindo um parênteses, né? Uma vez eu fui numa vigília lá em Vargem Grande, depois de Parelheiros. Aí a vigília terminou ali umas 10 da noite, e eu, no sábado, né? Mas já passou o pôr do sol, 10 da noite de sábado. Aí eu estava vindo embora e me lembrei que a minha esposa tinha pedido para comprar um espelho, porque ela ia ter uma reunião com os professores, os pais dos alunos, aliás, com os pais dos alunos na escola, e ela queria usar um espelho para fazer uma ilustração lá, não sei o que era lá. E aí eu me lembrei do espelho voltando para casa. Eu falei, onde é que eu vou comprar um espelho agora? 10h30 da noite. Aí então, lá na Teotônio Vilela, encontrei um supermercado aberto. Aí parei o carro, entrei no supermercado e fiquei surpreso como estava lotado aquilo ali.
Estava cheio de gente. Aquelas filas quilométricas assim. Aí eu comprei o espelho, aí estava com fome, comprei uma banana, uma bolacha para comer. Aí peguei um carrinho que estava lá, um carrinho grande, coloquei minhas coisinhas e fiquei ali na fila. Aí, na minha frente tinha um casal jovem. A moça estava com 3 latinhas de Smirnoff na mão. O rapaz estava com 2 litros de uísque e uns pacotes de carne. Daí a moça olhou para trás, sorriu e falou assim: moço, posso colocar no seu carrinho? Aí eu falei: pode, né? Aí ela pegou aquelas latinhas de Smirnoff e os pacotes de carne. Aí se virou para colocar no meu carrinho. Daí o rapaz ficou nervoso: não põe não! E tomou da mão dela e pôs no chão. E eu fiquei pensando, né, naquilo ali. Falei: já pensou se ela realmente coloca? E passa alguém da igreja de longe e vê o pastor 11 horas da noite, um carrinho lá, 2 litros de uísque, 3 latinhas de Smirnoff e uns pacotes de carne. Já pensou nisso, não? E se a pessoa não chega perto de mim para ver o que estava acontecendo? Mas foi só um parênteses, né? Mas isso realmente foi assim que aconteceu. Então veja, gente, no sábado à tarde, então você está fazendo visitas missionárias, precisa socorrer alguém, não tem pecado nenhum nisso. Agora, vamos dar um exemplo aqui prático. Deixa eu chamar você, vem aqui um pouquinho, faz favor. Como que é seu nome? Fábio. Então aqui o Fábio. Ó, vamos imaginar que no sábado de manhã, o Fábio está se preparando para vir para a igreja. Aí de repente, uma pessoa do bairro, que não é adventista, chega e fala: Fábio, rapaz, estou com um problema sério. Eu estou com a laje da minha casa preparada para encher. 3 pessoas combinaram comigo que viriam para me ajudar. E ligaram agora desmarcando. E eu vim aqui te chamar para você me ajudar a encher a laje. Não responda ainda. Mas você acha que ele deveria ir, encher a laje ou vir para a igreja? Aguenta aí. Vou colocar uma outra situação agora. Ele está se preparando para vir para a igreja no sábado de manhã. E de repente a vizinha grávida começa a gritar com dores de parto e pedir socorro. Vocês acham que ele deve vir para a igreja ou deve socorrer a vizinha? Então coloquei 2 situações. Veja bem, com respeito à laje, o Fábio poderia dizer o quê? Olha, amigo, se você deixar para amanhã, você pode contar comigo, porque agora eu tenho compromisso. Eu estou de saída, né? Mas ele poderia falar assim para a mulher grávida: olha, você espera aí dar o pôr do sol, depois eu vou te levar para o médico. Pode? Não, Jesus ensinou que a vida vale mais do que o sábado. Então, o melhor culto que ele pode fazer é socorrer a vizinha. Agora, vamos supor que a questão da laje fosse um caso de vida ou morte. Ele deveria ou não deveria encher a laje? Lógico. Então, o que a gente vai fazer no sábado? Tudo aquilo que a gente não pôde fazer antes e não pode deixar para depois. Aquilo que pode fazer antes, faz antes. E aquilo que pode deixar para depois, deixa para? É assim o princípio da guarda do sábado. Obrigado. Então, você vê que a vizinha não dá para deixar para depois. Tem que socorrer. Pode. Pode. Não é? Sim. Então, o princípio é o seguinte: Deus nos deu 6 dias, né? Para trabalharmos. E o 7º dia ele disse: vai parar. É interessante que Deus falou assim: para. E a gente não quer parar, né? Mas Deus falou: para. É para o seu próprio bem. Não é? E a gente às vezes não quer parar, né? Então veja bem, para guardar o sábado, você tem que se lembrar dele, né? Lembra-te. Lembra-te. Se você não se lembrar do sábado, você não consegue guardar ele. E para você se lembrar do sábado, você tem que lembrar o quê? Durante toda a semana. E aí você já vai adiantando aquilo que você precisa adiantar, se é que não dá para você fazer na sexta-feira. Então você vai adiantando um pouco cada dia. Lembra dele. Para você poder guardar.
Aham. Então, eu digo assim, na sexta-feira você vai fazer o essencial, mas você tem que preparar as coisas durante toda a semana, tem que se organizar, né? Para você santificar o sábado, tem que se lembrar dele. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, disse Deus. Então você tem que se lembrar dele. Lá no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, você vai ajeitando tudo que você tem que ajeitar para que na sexta-feira você não fique atropelado ou atropelada. Mas eu vou colocar mais algumas situações aqui. Porque hoje é exatamente o assunto de como guardar o sábado no século 21. Oi. Pois é, nós vamos comentar isso aí já, aguenta aí. Então, meus irmãos, aqui nós estamos vendo o princípio. Vamos ler mais um pouquinho agora, capítulo 16. Capítulo 16. Agora nós vamos ver o versículo, qual versículo nós paramos aí? 26. Olha só, 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o quê? O sábado, nele não haverá. Então Deus não mandava o pão do céu no dia de sábado. Verso 27. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, mas não o acharam. Veja, alguns cabeçudos aí, rebeldes, no dia de sábado saíram para colher o maná, mas não acharam. Olha o que Deus falou, versículo 28. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Irmãos, Deus não criou o trabalho para o dia de sábado, escutem. Quem criou foi o homem capitalista, ganancioso. Mas Deus não criou o trabalho para o dia de sábado. Aí o que acontece? O ser humano capitalista, ganancioso, rebelde para com Deus, ou seja, desobediente, começou a criar situações que complicam agora. Então, para você guardar o sábado hoje, você tem que andar na contramão do mundo. Você imagine o mundo todo vindo para cá e você indo para lá. É isso aí, guardar o sábado. Imagine você andar contramão na marginal ali, ó. É mais ou menos isso, guardar o sábado. Andar na contramão do mundo. O mundo todo vem para cá e você está indo para lá. Então, por isso, irmãos, que existe agora, estou falando do século 21, existe agora algumas adaptações para que você possa guardar o sábado dentro dos princípios bíblicos. Então vamos abrir a Bíblia agora em Isaías, no capítulo 58. Isaías 58. Isaías 58. Deus, irmãos, tem muitas bênçãos para quem guarda o sábado. Nós já lemos no início e vamos reler agora, aliás, vamos ler agora um outro texto de promessas que Deus faz para quem guarda o sábado. 58, verso 13 e 14. Está escrito assim, ó: se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Irmãos, Deus promete muitas bênçãos para quem santifica o sábado. Então aqui tem alguns princípios também, ó. Se desviares o teu pé de profanar o sábado. O que é profanar o sábado? É cuidar dos teus próprios interesses. Então no dia de sábado não é dia de você cuidar dos seus próprios interesses. Olha só. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia. Então se você for fazer a sua vontade no santo dia do Senhor, está profanando o sábado. E depois continua aqui, ó. E se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e o honrares, não seguindo os teus caminhos. Está vendo? Então o dia de sábado não é para seguir os teus caminhos. E nem te ocupando nas tuas empresas, nos teus negócios. Então não é dia de você cuidar dos seus negócios próprios. E nem falando palavras vãs. O que são palavras vãs?
Palavras vãs são aquelas que você fala sem prestar atenção no que está falando. Jogando conversa fora. Aí então Deus diz assim, ó. Então te deleitarás no Senhor. E te farei cavalgar sobre as alturas da terra. Então Deus promete abençoar, irmãos, ricamente. Abençoar a pessoa fisicamente e espiritualmente. E materialmente. Deus promete. Para quem santifica o sábado. Pode falar, Lucas. Mais exemplo, se chegar uma visita lá em casa, ela não é adventista, ela é católica, assim. Às vezes ela quer ligar a televisão, assim, quando ela vem pra casa, assim, às vezes quer falar palavras antes, conversar assim. Veja a pergunta dele aqui, ó. Ele falou assim, às vezes, e se a minha tia, né, que não é adventista, chega em casa, e ela chega em casa e quer ligar a televisão. A colocação dele aqui. Olha, na minha casa quem manda sou eu. Na casa dela manda ela. Na minha casa quem manda sou eu. Então se a pessoa, na minha casa, dentro da minha casa, ninguém vai fumar. Aqui não, quer fumar vai fumar lá fora. Dentro da minha casa ninguém vai beber cachaça aqui não, nem cerveja. Aqui não, vai lá fora. Está entendendo? Então, dentro da minha casa, eu é que coordeno. Né? Agora, se está na casa de outro, aí é outra história. Então, esse é o princípio. Né? Agora, claro, se o filho é adventista, a mãe e o pai não, aí já é outra história. Você não consegue controlar esse negócio, não. Tá certo? Então, você tem que aí se ajustar para guardar o sábado. Então, eu disse que guardar o sábado no século 21 é andar na contramão do mundo. E é assim mesmo. Então, você vai se ajustar, porque você não está na sua casa, ou não é, a casa não é sua, né? Você ali é subordinado. Muito bem. Meus amigos, vamos imaginar que no dia de sábado, uma pessoa ficou doente e você precisa socorrer aquela pessoa e a distância que você tem que levar, você não tem combustível suficiente. Você pode pôr combustível no carro e socorrer a pessoa, não? Pode. Não tem pecado nenhum nisso. Estou falando de coisas práticas, né? Porque na prática a gente se enrola. Mas se você então vai socorrer a pessoa e tem que passar um pedágio, pode pagar o pedágio ou não? Pode pagar o pedágio. Né? Você está fazendo um trabalho humanitário ou missionário. Muito bem. Estou falando de coisas práticas, né? Mas alguém tinha feito uma pergunta aqui. Foi você que falou? Ah, ok, era sobre a gasolina. Agora, vamos imaginar que você tem que tomar um ônibus para vir para a igreja dia de sábado. Pode tomar o ônibus ou não? Mas o motorista não está trabalhando? E o cobrador não está trabalhando? E pode tomar o ônibus? Pode. Veja bem. O mau testemunho, né? Escuta aqui. Veja, o motorista não está trabalhando por sua causa, né? Se você tomar o ônibus, ele está trabalhando. Se você não tomar, ele está trabalhando do mesmo jeito. Ele não é seu funcionário. Escuta bem. Então, o dia que o motorista se converter, o dia que o cobrador se converter, entender a verdade e abraçar a verdade, eles vão deixar de trabalhar dia de sábado. Eu batizei um cobrador, uma cobradora e um motorista de ônibus lá no Horizonte Azul. Eles estão lá. São líderes da igreja. E o que eles fizeram? Ele foi lá, conversou com a gerência dele lá na empresa, fez um ajuste e ele tem o sábado livre. Ele e a cobradora. E os dois são membros da igreja do Sonho Azul. Aliás, do Horizonte Azul. Então é assim. Quando ele se converter, ele também vai deixar de trabalhar dia de sábado. Pois não. Uhum. Ok. Olha a pergunta. Olha a pergunta. Médicos e enfermeiros. Então vamos aqui. Médicos e enfermeiros. Como que faz dia de sábado? Então escutem aqui. Seja o trabalho que for,
Se a pessoa tem que ir lá cumprir um horário, se não é mandado embora, foge do princípio bíblico da guarda do sábado. Escute. Então, tem muitos enfermeiros que se meteram a trabalhar dia de sábado e fracassaram na fé. Hoje estão fora da igreja. Conheço um punhado. Por quê? Porque ele não está indo lá fazer um trabalho humanitário meramente. Está indo lá para cumprir um horário, senão é mandado embora. Então a coisa fica comum. Agora, se a pessoa estiver livre e for atender uma emergência, aí é outra história. Ele está livre e foi atender uma emergência. Então vamos imaginar que eu sou um cirurgião e eu faço cirurgia no cérebro. Eu abro a cabeça do povo. E então eu tenho o sábado livre. E eu estou aqui na igreja, na escola sabatina. De repente toco o telefone. Doutor, chegou um caso aqui urgente. Tem que fazer cirurgia urgente, senão vai morrer. E se eu estou livre para ir lá fazer a cirurgia e cair fora, está tudo certo. Fui atender uma emergência. Mas do contrário, então foge do princípio bíblico da guarda do sábado. Agora, vamos falar do hospital adventista, que foi ali a pergunta, né? Eu estou ampliando aqui, logicamente, na resposta. Escutem. O hospital adventista, irmãos, no dia de sábado ele funciona com um quadro reduzido de funcionários para atender exatamente as emergências. Então, é assim que funciona. Agora, o hospital adventista, irmãos, ele não é uma obra de um dono particular que visa meramente lucro. O hospital adventista é uma obra missionária. O hospital adventista tem um pastor que cuida do hospital, da parte espiritual do hospital, um capelão. E no sábado, se você for lá, você vai ver o que acontece lá. Lá no sábado, no quarto dos pacientes, está lá, vai gente cantarinos lá. Eu sei porque minha esposa ficou lá, internada lá. Então, no dia de sábado, a pessoa recebe a palavra de Deus lá, no quarto lá. Então, é uma obra missionária. E várias pessoas, irmãos, médicos e pacientes já se converteram no hospital adventista. Aguenta um pouquinho aí, calma aí. Então, escuta só. Então, o hospital adventista é uma obra missionária. E quando é uma obra missionária, então é diferente de uma obra comum. Então a pergunta sua foi essa. Então quadro reduzido, atender emergência e é uma obra missionária. Agora pera um pouquinho só. Agora, as pessoas que trabalham ali, recebe ou não recebe? Recebe e tem que pagar. Por quê? Porque se depois ela ficar endemoniada, ela vai na justiça e coloca... Então, é assim, ser humano é complicado. Ó, eu estou falando coisa que eu sei. Então, olha aqui, ser humano é complicado. Ah, não, eu vou trabalhar aqui, mas vou trabalhar aqui voluntariamente. Tá bom. Daqui a pouco ele fica endemoniado ali, se apostata. Sabe o que ele vai fazer? Vai lá na justiça contra a obra. E eu estou falando de muitos casos que eu já vi acontecer. Então as coisas têm que funcionar ao mesmo tempo, cumprindo a lei, para que a pessoa possa fazer. E também, se um dia se apostatar, não vai complicar a situação. Mas, quando a pessoa entra, já ele é orientado direitinho sobre isso daí. E no dia de sábado, ele está ali e ele tem ciência de que ali é uma obra missionária. Então, não tem esse problema da pessoa estar num ambiente diferente e se apostatar por causa disso. Né? Então, você ali depois ali, né? Que ela tinha levantado a mão. Boa pergunta, né? Ela está falando das redes sociais, né? Então veja só, irmãos, realmente tem que tomar um cuidado. Bom, assim, ó, o cristão, ele é cristão em todo momento, né? Então, se o cristão no dia de sábado ele vai navegar pela internet, ele vai fazer uma obra missionária através da internet. Tudo bem? Estão entendendo? Então ele vai procurar evangelizar através da internet, das redes sociais. Ele não vai ficar simplesmente navegando ali, bisbilhotando, né, sem rumo, sem sentido, ou ficar apreciando coisas mundanas. Porque o dia de sábado, irmãos, é para nossa mente ficar completamente
à mercê de Deus, né? Da obra de Deus. Não é para você oferecer sua mente a nenhuma coisa secular. Então esse é o cuidado que nós temos que ter no dia de sábado. Então com a internet, com as redes sociais, enfim, nós estamos no mundo, mas não somos mais do mundo. Então nós estamos no mundo para ajudarmos o nosso próximo. Então é com esse sentido que temos que viver. Então não pode perder essa linha. Então é uma boa pergunta, né? Uma boa orientação. Então dia de sábado nós podemos usar a internet, claro, mas temos que fazer com ciência, com sabedoria divina, para que a gente possa fazer disso aí uma ferramenta para transmitir a palavra de Deus. Né? Muito bem. Aí o irmão ali... É mais ou menos isso. Que assim, nós estamos no século XXI, né? Eu disse que guardar o sábado do século XXI é andar na contramão do mundo. É exatamente isso. Então veja só, irmãos. A mesma coisa são os seguranças aqui na associação. Né? Então você tira o segurança, você vê o que acontece. Então é uma instituição, entendeu? De Deus que existe, sobretudo, para evangelizar. E então você tem que pôr segurança. Ah, vou colocar voluntário. Não dá certo, porque da manhã depois ele fica se apostata, vai complicar a situação. Então, aí, o que pode ser feito é uma escala. Imagina que no NASP tem 2 cultos. Dá para fazer uma escala tranquila. Assistir um culto, o outro assistir outro culto. Entendeu? Então, isso dá para fazer. Então, veja bem, tem a fábrica da Superbom ali. Veja, a associação tem uma equipe terceirizada que cuida lá. Então funciona mais ou menos da mesma forma que o ônibus. O dia que ele se converter, o dia que o guarda se converter, vai deixar de trabalhar sábado também. Então, veja que no século XXI, você tem que se ajustar para poder manter os princípios da guarda do sábado. Por quê? Porque é andar na contramão do mundo. E não tem outro jeito. Deus não pede isso. Boa colocação você fez. Boa colocação você fez. Olha o que ele falou, né? Para quem não ouviu no outro lado lá. Ah, eu vou trabalhar dia de sábado e vou dar o dinheiro para a igreja. Então não precisa guardar sábado. Então eu sou construtor, sou pedreiro, eu vou trabalhar de sábado, dou o dinheiro para a igreja. O outro é caixa do supermercado, vai trabalhar lá e pega o dinheiro e dá para a igreja. E assim, então não precisa guardar sábado. Irmãos, Deus quer que nós guardemos o sábado. Não se esqueça disso. Não importa a profissão. Hã? Eu não ouvi. Aham. Sei. Ele queria pagar R$500 para você trabalhar no sábado. Aí ele pediu para você esquecer do quê? Ah, ele falou para você esquecer da obra de Deus? No sábado. É uma tentação, né? Se a pessoa não estiver firme, ele vai, né? Espera aí um pouquinho, chegou a pergunta que chegou aqui. Ah, ok. A pergunta que chegou aqui é o seguinte. Falaram que sábado significa descanso. Então, se a pessoa tem folga na terça, esse é o sábado dele ou dela? Veja só. Um dia eu estava conversando com um amigo de uma outra igreja evangélica, ele fez exatamente essa pergunta. Ele falou assim, olha, eu não posso descansar no domingo e chamar o domingo de sábado? Ele falou, né? Eu falei assim, olha, eu até poderia dizer para você que pode, mas quem sou eu para dizer isso? Aí eu chamei ele para ler aqui, ó. Êxodo, abre lá. Êxodo, capítulo 20, verso 10. Êxodo 20, 10.
Opa, estou em Gênesis aqui. Êxodo, capítulo 20, versículo 10. Olha só o que Deus falou. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então Deus frisou que o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então essa pergunta foi muito boa, porque agora eu vou ampliar agora para explicar uma coisa. Na Bíblia Sagrada, irmãos, tem 2 tipos de sábado. Ó, e muitas pessoas nem sabem disso. Na Bíblia Sagrada tem 2 tipos de sábados. Tem o sábado, que era o sábado de festas, e o sábado do sétimo dia. Atenção. Então tinha 7 festas religiosas que eram praticadas todo ano, e caía em que dia caísse da semana, eles chamavam esse dia de sábado. Mas não era o sétimo dia. Então se caísse na quinta-feira, eles chamavam de sábado, porque eles paravam os seus trabalhos e se envolviam com essa festa religiosa. Eles chamavam de sábado aquele dia, mas não era o sétimo dia. E às vezes essas festas religiosas caíam dentro do sétimo dia. Daí eles chamavam esse dia de sábado grande. Porque era um feriado, tá certo? Dentro do sétimo dia, chamavam de sábado grande. Então na Bíblia Sagrada tem 2 tipos de sábados. E quando Jesus veio aqui e morreu na cruz do Calvário, essas festas que apontavam para Cristo, encontraram seu cumprimento em Cristo e deixaram de ser realizadas como tais. De forma que, quando você lê na Bíblia que o sábado acabou, presta atenção de que sábado está falando. Senão você pode se confundir. Então a pergunta foi muito boa, que me fez lembrar para explicar esse detalhe. Porque a pessoa pode muito bem descansar na terça-feira, na quarta, na quinta e falar, esse é o meu sábado, que eu estou descansando. Mas não foi o dia que Deus santificou. O dia que Deus santificou foi o sétimo dia. E nós explicamos aqui já, anteontem, que o descansar de Deus não tem nada a ver com fadiga. Descansar para Deus, significa, no hebraico, né? Explicamos aqui, significa comemorar, se regozijar, se alegrar. Então o sétimo dia é um dia de comemoração, de alegria e de regozijo. Esse é o guardar o sábado, porque é o memorial da criação. Então, guardar o sábado não é ficar dormindo. Você ficar dormindo, você não guardou o sábado. Deus criou a noite para quê, irmãos? Hein? Para dormir. É pecado dormir no sábado? Não. Pode ser que se faça necessário em algum momento. Mas Deus não criou o sábado para dormir, não. A noite Deus criou para dormir, sim. Agora, sabe onde é que está o grande erro? É a pessoa no sábado à tarde ficar dormindo, para ficar esperto, para ir para o shopping, para outros lugares à noite. Aí não guardou o sábado coisa nenhuma. Então lembre-se, guardar o sábado é mudar de atividade. Se envolver com atividades missionárias e humanitárias. Não, às vezes se faz necessário. Mas se você então vai viajar, então você pode guardar o sábado. Você para lá na cidade tal, procura a igreja adventista e vai para lá. Assim, se você estiver lá na praia, se estiver lá no Pernambuco, se estiver, enfim, né? Então, veja só, aí que está, você tem que organizar a sua vida de tal forma que você não precise, no dia de sábado, estar viajando, mas vamos supor que seja uma necessidade maior, que pode ocorrer, uma necessidade maior. Entende? Então, por exemplo, às vezes, no dia de sábado, eu vou lá no Vale do Ribeira, pregar lá no Vale do Ribeira. Tem um bocado de pedágio aí. Lá em Registro, em Cajati. Então, mas eu fui fazer o quê? Fui pregar o evangelho. Se eu fosse fazer uma viagem comum, eu não iria no sábado. Já, então, se uma necessidade maior, né? Aí você... Irmãos, calma aí, um de cada vez aqui. A pergunta aqui qual que é? Ele está perguntando assim, se eu for policial. Né? Então veja bem, tem vários policiais adventistas que eu conheço. E tem um aqui, ó, em Santo Eduardo. E ele esteve aqui essa semana conosco aqui, ó, assistindo aqui. Né? Então, ele não trabalha dia de sábado. Eu fiz uma classe bíblica dentro da base do exército lá em Taubaté. E vários soldados e sargentos e um lá da alta cúpula se converteu. E nós batizamos eles. E eles não trabalham dia de sábado. E lá na base da aeronáutica, lá em Guaratinguetá também, realizei uma classe bíblica lá dentro e vários se converteram.
da aeronáutica. E eles não trabalham de sábado, os que se converteram. Então é assim, irmãos, a pessoa que se converte, ele é fiel a Deus. E ponto. Mas calma aí, alguém levantou primeiro ali, irmã. Aham. Ó, ele está falando ali o seguinte, ele entrou numa empresa que não trabalha de sábado, mas tem escala. E às vezes ele é escalado uma vez por mês para trabalhar no dia de sábado. Então, aquele que é cristão, convertido, ele vai dizer assim, amigo, eu não trabalho de sábado. Nem um dia. Se você me escalar um dia por ano, eu não trabalho. Muito menos por mês. Então, agora eu posso trabalhar todo dia um pouco a mais. Você pode contar comigo em feriado, domingo que eu estou aqui. Então você coloca logo sua necessidade e sua vontade, sua disposição. E é assim, irmãos, Deus quer pessoas, irmãos, firmes, que sirvam a Ele em toda e qualquer circunstância. Ó, a Bíblia fala que nenhum covarde vai entrar no céu. Então Deus quer pessoas que sirvam a Ele assim, ó, com saúde ou sem saúde, com dinheiro ou sem dinheiro, empregado ou desempregado, com esposa ou sem esposa, com marido ou sem marido. Deus quer pessoas autênticas. Porque quem vai entrar no céu, irmãos, são aquelas pessoas que servem a Deus independentemente de qualquer coisa. E Deus não desampara seus filhos. Eu estou aproveitando a pergunta dele para poder explicar isso aqui. Irmãos, Deus chama o seu povo para ser fiel a Ele, mesmo em meio à geração incrédula. Então hoje é muito complicado. Por quê? Porque o mundo é capitalista. É complicado, mas Deus vai à frente. Ó, dias piores virão. A partir de sábado à noite, nós vamos entrar aqui nas profecias de Daniel e Apocalipse. Então nós vamos entender aqui, irmãos, grandes coisas, mas grandes coisas, através das profecias. Então nós vamos entender a que ponto estamos na história da humanidade. E vamos verificar, irmãos, o que é que Deus revelou sobre a respeito das profecias, através das profecias, o que aconteceu no passado, o que está acontecendo e o que vai acontecer. E você vai ver que aqueles que querem servir a Deus de verdade serão perseguidos. Porque a besta vai reinar, vai lançar o sinal da besta, quem não aceitar não vai poder comprar e nem vender nada. Mas isso nós vamos estudar detalhadamente semana que vem, a partir de sábado. Né? Então já faça planos para você não perder esses assuntos que vai ajudar você a sintonizar tudo e a ficar firme aí, apesar dos pesares. Fala aqui, irmã. Sim, isso. Isso. Quando se converter. É, mas aí, sim, mas ele não é funcionário da obra, não. Ele não é funcionário da obra, não. É terceirizado. Então, mas aí não, mas assim, você não faz o serviço, mas aí veio uma vizinha, aí você fala, eu não faço, mas você pode fazer na sua casa. É isso que Deus fala assim, nem tu, nem o teu filho, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Então, mas esse é um outro caso. Então, é diferente. É diferente. É diferente do que está falando aqui no mandamento. É. Irmãos, o irmão ali levantou a mão, aí nós vamos caminhar para o final aqui, senão já são 9 horas. Missionário, é. Aí é outra questão, né? Ele está perguntando assim, ó, não sei quantos ouviram a pergunta dele, né? Mas ele está falando assim, se é uma obra missionária, por que o convênio é caro? Né? Ele está perguntando ali, né? Por que o convênio, para ter o convênio do Hospital Adventista é caro? Então veja, isso aí é uma outra história. Por quê? Porque não só o Hospital Adventista, mas a Escola Adventista também, você poderia ampliar, né? Logicamente, a Escola Adventista. Então veja bem, irmãos. Se você abre um hospital
e você põe para atender de graça, ele não vira, não anda. Ele não anda. Você tem que pagar os médicos, tem que pagar os funcionários, tem que pagar e pagar dentro da lei. Então é uma complicação danada isso aí. Então, mas eu estou falando, você está falando do preço, né? Você está falando que poderia ser um preço mais acessível. Não é isso que você está falando? Poderia ser um preço mais acessível. Então, mas tudo depende da demanda. Porque assim, ó, uma coisa é uma empresa pequena, outra coisa é uma empresa grande. Então, a empresa pequena fabrica pouco, a empresa grande fabrica muito. Então, aquela que fabrica muito tem condições de colocar o seu produto no mercado com um preço mais acessível. Enquanto que o que fabrica pouco não tem essa condição. Então, fazendo uma comparação assim, a grosso modo, né? É que eu não escuto aqui tudo que você fala, sabe? Porque por causa da distância. Mas tem uma outra questão que a gente pode depois conversar mais de perto. Eu não entendi tudo que você falou, entendeu? Eu só entendi alguns pontos aí. Então, veja. Mas eu digo assim, ó. Aqui, na questão da guarda do sábado. Então, veja. O hospital, ele vive e vira e prega o evangelho. Tem muitos... é que eu não preparei aqui, senão eu podia passar agora aqui para vocês um vídeo de um médico que se converteu e foi batizado no Hospital Adventista. De um paciente, está no meu computador. Então, eu estou falando assim, que é uma obra missionária. Agora, para virar esse negócio, tem um custo. Né? Então, mas eu entendi a colocação. Mas esse é um ponto, olha, irmãos, olha aqui uma coisa. Toda obra adventista ela é muito transparente. Por exemplo, toda obra é bem transparente, não tem nada escondido. Então, veja bem, isso que você está comentando aí, podemos comentar com a direção do hospital, para a gente entender a explicação palpável da realidade. Porque a gente observa de longe. Uma coisa é você ver de longe, outra coisa é você estar no meio lá, envolvido lá e vendo a realidade lá. Então, às vezes você olha a instituição assim, parece que não tem nem dívida, né? Você olha assim, às vezes, parece que não tem problema, né? Mas quando você vai ver de perto, o dinheiro que entra não dá para virar. Então, tem uma série de questões aí que seria detalhes a se conversar com a direção mesmo, para poder entender assim detalhes, né? Então, mas eu estou falando assim, que esses detalhes aí, nós teríamos que sentar com a direção, porque nem eu sei explicar isso aí, né? Mas lógico que tem lógica que você está falando, né? Mas a gente tem que sentar e ver detalhes para poder entender. Que é uma questão aí financeira, né? Meus amigos, vamos aqui para o final, né? Tem mais uma mão levantada aqui. Que bênção, hein? O testemunho que ela está dando. Amém. O testemunho que ela está dando aqui, que ela estudou sempre em colégios públicos, fez 2 faculdades na PUC, mas sempre guardou o sábado e sempre foi um testemunho e Deus sempre operou que as pessoas responsáveis compreendiam a sua fé. Então é assim, irmãos, quando a pessoa tem uma fé firme, sabe, Deus vai à frente. Como eu falei ontem, Deus derruba qualquer barreira por um coração sincero, né? E louvado seja Ele. Mas agora vamos para o final. Neemias. Neemias está antes de Salmos, antes de Jó. Então, antes de Salmo tem Jó. Antes de Jó
tem Esther e Neemias. Então você, antes de Jó, Neemias capítulo 13. Neemias capítulo 13. Neemias 13, de 15 em diante. Olha só. Naqueles dias, vi em Judá homens pisando lagares no sábado e trazendo trigo que colocavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. Portanto, admoestei contra a venda de mantimentos nesse dia. Então veja, irmãos, o que Neemias presenciou. Pessoas no dia de sábado em Judá que estavam pisando lagares. Sabe o que é lagar? É um buraco cavado numa rocha, onde pegava a uva, colocava lá e ficava amassando com os pés para fazer o vinho, ou o suco. Então, no dia de sábado, estavam trabalhando no lagar. O que ele viu mais aqui? Que as pessoas estavam trazendo cargas, colocando sobre jumentos, né? E ele então protestou, ele diz aqui, portanto, admoestei contra a venda de mantimento nesse dia. Então estava tendo comércio ali em Judá, no dia de sábado. Verso seguinte, 16. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixe e todo tipo de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. Então agora, os tírios, né, os naturais de Tiro, entravam lá e faziam seu comércio lá dentro de Jerusalém. Versículo 17. Repreendi os nobres de Judá e lhes disse, que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Então veja, irmãos, que trabalhar, negociar, comprar, vender, é profanar o dia de sábado. E é fazer mal. Ele fala, que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Versículo seguinte, verso 18. Ele continua dizendo, não fizeram assim os vossos pais, e não trouxe o nosso Deus todo esse mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda acrescentais mais ira sobre Israel, profanando o sábado? Então veja, irmãos, que profanar o sábado é atrair a ira de Deus para si. Verso 19. Caindo as sombras da tarde sobre as portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que elas fossem fechadas e mandei que não as abrissem até passar o sábado. Pus às portas alguns dos meus homens, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. O que Neemias fez? Colocou guarda lá em volta de Jerusalém. E que dia que era? Sábado. Versículo 20. Uma ou duas vezes os negociantes e os vendedores de mercadorias, passaram a noite fora de Jerusalém. Então eles vieram, mas os guardas não deixaram entrar. Eles passaram a noite toda lá fora. Verso 21. Mas os repreendi e lhes disse, por que passais a noite de frente do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daquele tempo em diante, não vieram no sábado. Então Neemias falou assim, se vocês virem, nós vamos lançar a mão sobre vocês. Vou soltar o exército em cima de vocês. Então ele foi enérgico, né? Então veja que ele colocou os guardas lá no dia de sábado. Verso 22. Também ordenei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo o teu grande amor. Então Neemias pede perdão a Deus. Por quê? Exatamente porque, irmãos, trabalhar, negociar, comprar, vender de sábado é pecado. Transgredir o sábado é pecado, tanto quanto matar, roubar, adulterar. Porque é um dos 10 mandamentos. Então, por isso que ele pede perdão a Deus, por causa daquela situação que estava tendo em Judá. Meus amigos, Deus, Ele nos chama para sermos fiéis a Ele, mesmo em meio a essa geração incrédula. Lembre-se, Deus quer pessoas autênticas, que sirvam a Ele de fato e de verdade, que possam levantar a bandeira de Cristo por onde quer que ande. Deus procura pessoas assim,
que sejam fiéis a Ele. E Deus está te chamando para ser fiel a Ele, mesmo em meio a essa geração incrédula. Porque às vezes, irmãos, a gente pensa que os crentes têm fé, né? Parece que tem fé. Você quer ver se uma pessoa tem fé? De verdade, mostra o sábado e manda ele guardar. Você vai ver se ele confia que Deus existe ou não. Por isso, irmãos, que o sábado é o sinal entre Deus e o seu povo. Repito, você quer saber se uma pessoa tem fé? De verdade, se ele confia em Deus mesmo, que Deus existe e ele serve a esse Deus, mostra o sábado também e manda ele guardar. Você vai ver se ele tem fé. Então, irmãos, para guardar o sábado tem que ter fé, confiança plena que Deus existe. E só quando a pessoa, irmãos, é trabalhada pelo Espírito Santo, diante da palavra de Deus, é que ele pode ter a convicção de ferro que Deus existe. E quando a pessoa tem a convicção de ferro que Deus existe, ele fala assim, ó, vou servir esse Deus aí, custe o que custar, doa quem doer, porque Ele é quem me dá vida, é Ele quem supre as minhas necessidades. Eu vou servir a Ele. E a pessoa então passa a honrar o nome de Deus, porque ele confia que Deus existe. Então Deus quer que você sirva a Ele, com confiança, que Ele vai suprir as suas necessidades. Eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que tem... Não estou perguntando agora. Outra coisa. Estou perguntando o seguinte. Se você tem dificuldade de guardar o sábado, mas nessa noite diz assim, ó, eu quero guardar o sábado. E eu quero pedir que Deus me ajude. Tem alguém que tem dificuldade, mas nesse momento diz assim, pastor, ore por mim, porque no meu coração eu entendi e estou decidido a guardar o sábado. Tem alguém que tem alguma luta maior, alguma dificuldade? Então levante-se, nós vamos orar especificamente por você que tem dificuldade. Deus, irmãos, quebra qualquer barreira por um coração sincero. Eu já vi muitos milagres, e ontem contei alguns milagres aqui, né? Ontem, à noite. E nós vamos orar por você que tem dificuldade, mas que está decidido. Depois que terminar ali, a gente senta e explica. Porque eu já expliquei isso aqui na igreja, né? Então, se eu fosse explicar para todo mundo aqui, não seria para todo mundo agora. Porque já expliquei. Mas aí, antes de ir embora, a gente... Tá bom? Mas eu queria, irmãos, fazer agora um convite a você que tem dificuldade para vir aqui no altar. Nós vamos orar aqui no altar. Deus, irmãos, vai nos ajudar. E Ele vai pôr a mão onde tem que pôr. Enquanto isso... Pode vir. Nós vamos orar aqui. Pedir que Deus estenda a mão poderosa, né? Sobre o seu caso, né? Parabéns. Deus abençoe. Aquele que busca a Deus, irmãos, nunca se decepciona. A questão é, Deus existe ou não existe, né? E se Ele existe, não precisamos temer. O apóstolo Paulo falou, se Deus é por nós, nem o diabo pode. Deus pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. E nós vamos orar para que Deus estenda a mão, né, sobre o seu patrão, se é que você vai conversar com ele sobre esse assunto. Que Deus aumente a sua fé, para que você possa guardar o sábado, independentemente de qualquer coisa. Empregado ou desempregado. Deus vai operar. E nós vamos orar. Agora eu pedir aos demais que também fiquem em pé para esse momento de oração. E vamos então fechar os olhos e orar. Grande Deus, Deus eterno, o Senhor é de eternidade a eternidade. E não há quem possa esquadrinhar o teu entendimento. Nós te louvamos, Pai, pela fé. Não podemos ver a tua face, porque somos pecadores. Mas cremos, ó Deus, que o Senhor existe, que o Senhor é o doador da vida. Nós estamos vivos porque o Senhor tem tido paciência conosco. Nós te louvamos, Pai, pela proteção dos teus anjos, que têm acampado ao nosso redor cada dia e têm nos livrado do maligno. Também te louvamos, Pai, pelo Espírito Santo,
que tem trabalhado em nossa vida, tem tocado o nosso coração e tem nos chamado das trevas para a luz. Em especial te louvamos, Pai, porque nesta noite estudamos a Tua palavra e sentimos o Teu chamado para sermos fiéis a Ti, para guardarmos o sábado, apesar das tribulações e das lutas que o mundo oferece, apesar desse mundo capitalista. E agora, Senhor Deus, em especial, temos um grupo aqui no altar. São pessoas sinceras, ó Deus, que querem Te servir, mas têm uma dificuldade ou outra, e nós queremos agora suplicar a Ti, que o Senhor estenda a Tua mão poderosa sobre a vida de cada um aqui. Que o Senhor, Pai, faça um milagre na vida de cada um aqui, para que cada um aqui, Senhor Deus, tenha o sábado livre para Te servir e possa ter também o seu pão de cada dia. Que o Senhor repreenda o devorador, que o Senhor expulse os demônios para longe e ajuda, Pai, abençoa para que esse Teu filho que está aqui, essa Tua filha, tenha liberdade para Te servir. Que em cada sábado ela possa estar na Tua igreja, louvando o Teu nome, recebendo a Tua palavra, fazendo o trabalho missionário como o Senhor requer. Que cada um aqui, Senhor Deus, pela Tua providência, seja um gigante na fé e possa levantar a bandeira de Cristo por onde quer que passe e por onde quer que ande. Como pastor da Tua igreja, Senhor, quero entregar cada um aqui, cada caso em Tuas santas mãos. Aos demais, ó Deus, que tem facilidade para guardar o sábado, que o Senhor continue abençoando e fortalecendo a fé, para que em qualquer circunstâncias, em qualquer momento que passem por dificuldades, que tenham, ó Deus, fé suficiente para continuar Te servindo. Te rogamos estas bênçãos, porque confiamos em Ti, na Tua providência, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. A partir de amanhã, aliás, amanhã nós vamos estudar aqui, irmãos, sobre a segunda tábua da lei de Deus. E eu vou fazer agora um anúncio aqui, ó. Traga sua esposa, traga seu marido, traga seus filhos. Porque a segunda tábua da lei fala do amor ao próximo. Nós já estudamos a primeira tábua e agora vamos entrar na segunda tábua da lei. E se você não trouxer, você vai falar assim, pastor, dá para repetir o assunto? E não dá não. Nós vamos para frente. Então amanhã vamos tratar do relacionamento pessoal e interpessoal por causa da segunda tábua da lei de Deus. O assunto é extraordinário. Então, ore a Deus e procure trazer sua família. E até amanhã, se Deus quiser. Nós vamos até a porta para cumprimentar a todos.